Ensino híbrido não é transferir aulas tradicionais para o computador. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tema polêmico deste canal. Aliás, esse canal poderia até chamar Polêmicas da Educação. Brincadeira, esse é um canal para reflexão, um canal que intitula Gestão Intra e Interpessoal. A gestão intrapessoal é como eu lido comigo mesma e a gestão interpessoal como que eu lido com o outro. E nada melhor do que apropriar de conhecimentos para esse empoderamento de saber quem eu sou e como que eu vou lidar com o outro. Se você gosta desses temas, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações, já chega curtindo, comentando e compartilhando com os amigos, para que o YouTube entenda que este é um canal importante e ele entregue para mais pessoas. Aqui é um canal para o sujeito profissional, sim, porque o professor ele é um sujeito antes de ser um professor. Ele tem sonhos, tem desejos, tem limites, tem emoções. Ele não é só um profissional que vai ensinar e vai preencher fichas. Ele vai viver a educação junto com os seus alunos. Acontece que em 2020, 2021, ocorreu uma migração forçada para o digital e os profissionais da área da educação se viram nesse início confuso, conturbado. Até hoje tem alguns profissionais ainda sofrendo com tudo isso que está acontecendo na educação, sobretudo por causa dessa confusão no início de EAD, de ensino remoto, de ensino híbrido. Hoje nós já todos praticamente entendemos que o EAD é o ensino já regularizado, à distância. O que nós estamos vivendo no momento é o ensino remoto, que não tem a presença do aluno na escola, então estamos utilizando outras alternativas. E o ensino híbrido é este que nós estamos entendendo um pouco mais, estamos nessa transição aí de entender o que é o ensino remoto com o ensino híbrido e tem muita gente achando que ensino híbrido é transferir apenas, ligar o computador e a mesma coisa que a gente dava de aula lá na escola, a gente vai transmitir para o aluno lá no seu computador em sua casa. Isso não é ensino híbrido. E nós nos referenciamos nesse canal aqui, quando nós vamos nos referir ao ensino híbrido, ao termo que a Lilian Bassic usa, que é a educação híbrida. A Lilian Bassic foi a primeira escritora que escreveu sobre o ensino híbrido aqui no Brasil, muito querida nossa, né? Antes da pandemia, ela já estudava sobre esse tema, ela trouxe esse entendimento do que é o ensino híbrido, que no início as pessoas falam metade presencial e metade online. E aí ela vai trazer para nós, né, que é isso, mas não necessariamente só isso, porque o ensino híbrido ele vai ter a necessidade de se conectar com a realidade, principalmente a realidade no Brasil, que não é 100% dos nossos alunos que têm a tecnologia em suas casas. E a Lilian Bassic, ela vai separar para nós, né? Porque muitos especialistas que já estão, que agora com a pandemia apareceu um tanto de especialistas do ensino híbrido, que eles já definem assim, metade presencial, metade online. E a Lilian Bassic, ela vem com toda clareza dizer, olha, o ensino híbrido, ele está debaixo do guarda-chuva das metodologias ativas. Então, nós precisamos entender o processo das metodologias ativas que traz essa realidade adaptada do nosso país para trabalhar o ensino híbrido. Então, ela inclusive clareia muito para nós que, por exemplo, o que nós estamos vivendo no ensino remoto jamais pode ser considerado como ensino híbrido, porque para ser ensino híbrido precisa ter o momento presencial, que nós vamos falar sobre esse percurso metodológico. Inclusive aqui no canal tem um vídeo Metodologias Ativas em Atividades Remotas,
que nós falamos muito sobre essa questão, tá aqui no canal. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês acessarem também, quem não viu ainda. Então, a Lilia Bacic, ela traz para nós esse entendimento que o que nós estamos vivendo hoje passa por um entendimento de que nós vamos ter que vivenciar o ensino híbrido quando nós retornarmos para a escola definitivamente, porque já se sabe que até que tudo se normalize, nós não vamos ter esse aluno o tempo inteiro na quantidade de horas e todos juntos como nós tínhamos na escola antes da pandemia. Agora nós precisamos entender que é preciso fazer esse percurso metodológico em que nós vamos apresentar um propósito para o aluno, ele vai se colocar no papel de protagonista para tomar a ação, quer seja através de pesquisa, através de entrevista, através de lá na rede social ou nas outras tecnologias que ele tiver na casa dele. Ele vai fazer uma reflexão e é preciso então debater lá no presencial para chegarem no conceito que nós desejamos que ele chegue. Perceba que há uma inversão. No ensino tradicional, nós damos o conceito para o aluno. No ensino híbrido, o conceito é a última parte. Nós vamos apresentar a proposição, o aluno vai agir, vai haver uma reflexão, vai haver um debate e nós vamos chegar no conceito. Isso tudo vai ter o aluno no centro do processo, em que estas modalidades elas estejam interligadas, o presencial e o não presencial, em que o aluno ele possa controlar o tempo, o ritmo, o espaço, todo o processo de estudo, o aluno vai participar dele. E essa participação, ela vai ser extremamente importante para que ele chegue ao conceito que nós desejamos. Essa experiência com o ensino híbrido, dentro desse conceito de metodologias ativas, nós vamos entender que é um conceito muito próximo da sala de aula invertida e do que nós já teríamos que trabalhar, que é a competência da cultura digital. Então, essa sala de aula invertida que proporciona uma ação do aluno, essa ação nós temos que deixar bem claro que não necessariamente ela será só através do digital. Esse aluno pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer uma entrevista, ele pode conversar. Então, nós vamos fazer uma reflexão e um debate para chegar a um conceito, e isso, então, nós vamos entender que é uma educação disruptiva, uma educação que vai romper com aquele processo que eu entregava o conceito e agora ele vai me ajudar a construir esse conceito. E dentro desse processo vão ter modelos. Um dos modelos é o modelo de rotação das estações, em que esse aluno ele vai fazer a pesquisa e ele vai usar os recursos digitais e nós não necessariamente vamos usar só esse modelo. Nós vamos poder também usar o outro modelo dentro do ensino híbrido, que é o modelo de laboratório rotacional, que é se o aluno não tem essa tecnologia em casa, quando ele voltar, por isso precisa ter o presencial, ele vai passar por um processo no laboratório em pequenos grupos e esse modelo vai permitir que ele continue a sua pesquisa. O modelo virtual enriquecido, que é um dos modelos muito interessante, que é mesmo se a criança ou o jovem eles têm em casa todo o arcabouço de tecnologia e ele pesquisa e ele tem o amparo da família e ele tem tudo lá, nesse modelo virtual enriquecido, é preciso ter um momento que o aluno vá lá na escola para que então ele vá compartilhar essas pesquisas, essa ação, essa reflexão dentro de um debate na sala de aula e assim construírem o conceito. Então percebam que o ensino híbrido é um movimento muito maior do que ligar a câmera e transmitir aquela sala de aula tradicional para o computador. Vai muito além. Mas para isso, nós temos que entender
que nós estávamos estudando dentro da BNCC esses conceitos de sala de aula invertida, esses conceitos de metodologias ativas, de ensino híbrido, esses modelos de laboratórios, e de repente veio a pandemia. Então agora nós temos que ter uma consciência muito grande que o menos é mais nesse momento. Não menos para nivelar para baixo, mas para que nós possamos estarmos diante da realidade de uma constante avaliação formativa, que é aquela avaliação que eu vejo e que eu consigo planejar a partir daquilo que eu vejo. É por isso que nesse canal vocês vão ver a gente repetindo todo dia: não baixa plano de aula na internet. É um mantra que a gente diz, porque você precisa confiar no seu aluno e você precisa confiar no seu potencial enquanto professor. Quando eu e o Paulo abrimos uma turma nova numa cidade ou numa assessoria que nós estamos fazendo, primeiro a gente escuta os professores, depois nós vamos procurar material para ajudar os professores. A mesma coisa, isso é a homologia de processos que a gente repete tanto, né? Eu vou fazer com os meus professores o que eu desejo que os professores façam com seus alunos. Então, a mesma coisa vocês precisam fazer. Escutar os alunos de vocês, a partir de onde eles estão, aí vocês vão elaborar as estratégias. Vamos pegar uma análise fria do último IDEB nosso. Vamos olhar Minas Gerais aqui. No QEDU, vou pegar a colinha aqui para falar com vocês. Eu não estou falando da nota geral do IDEB, não. A nota geral do IDEB tem todo o contexto do cálculo. Estou falando só especificamente sobre as aprendizagens adequadas no Proficiência. Então vamos pegar do 5º ano, 9º ano e do 3º ano do ensino médio. Vocês sabem que todas as provas, elas trazem duas reflexões. A aprendizagem adequada para as competências leitora e de interpretação, de leitura e de interpretação, e a outra de resolução de problemas. É uma outra questão que nós temos que conversar muito sobre isso. Nós temos que trabalhar todas aquelas habilidades para resumirem nessas duas competências, de leitura e interpretação e de resolução de problemas. Então vamos pegar o último IDEB nosso, o resultado trouxe que no 5º ano nossos alunos estavam com a aprendizagem adequada em 65%. No 9º caiu para 40%. No 3º ano do ensino médio caiu para 37%. Então vou repetir, 65% para 40%, depois para 37%. Na competência de resolução de problemas, no 5º ano, os alunos apresentaram a aprendizagem adequada em 56%. No 9º ano caiu para 23% e no ensino médio caiu para 8%. Então percebam, eu vou repetir. O ensino médio, por exemplo, no IDEB de Minas Gerais subiu, o IDEB geral. Mas no Proficiência específico de resolução de problemas e de interpretação, leitura e interpretação, caiu do 5º para o 9º, do 9º para o 3º ano do ensino médio. Por isso que nós falamos que nesse momento nada mais faz sentido do que avaliar em que nível que nossos alunos estão e partir daí. O nosso teto é o que o menino sabe, é o que o estudante sabe. O que ele sabe, ele vai nos dar subsídio para que nós possamos procurar estratégias para ajudá-lo a subir um pouco mais. Então, definitivamente, falando muito sério, falando muito na real, nós precisamos parar tudo e analisar essas evidências. Nós precisamos mudar a forma com que nós olhamos para os nossos estudantes. E nesse momento, mais do que nunca, que a pandemia nos fez vir para a tecnologia, nós temos que ter consciência muito clara de que nós não podemos transferir as aulas tradicionais para o computador. A nossa atenção para a solução dessas questões, ela continua na habilidade do professor de identificar o que precisa ser feito para que esses alunos avancem. Portanto, o desafio continua na habilidade do professor e não na tecnologia. E quando nós falamos e não na tecnologia, nós não estamos dizendo não use a tecnologia não vai resolver. Não é isso, a tecnologia é a nossa aliadíssima, olha, nós estamos aqui. Porém,
o professor, ele precisa se posicionar. Posicionar sob qual perspectiva? Posicionar de dominar a tecnologia, nós precisamos, sim, nós estamos aqui o tempo inteiro falando isso, nós precisamos entender sobre essas novas formas de comunicar, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber separar. Eu cito muito a Lilia Bassic, que ela é a nossa maior referência nessa área, e ela tem um exemplo que a gente repete muito por ser muito real e a gente vivencia isso. O comércio da tecnologia já chegou nas escolas. E muito vendedor de câmera, de telas interativas, de soluções de plataformas, eles chegam para o prefeito ou para a Secretaria de Educação e dizem: eu vou colocar a sua cidade, as suas escolas no ensino híbrido. E aí vai ter essa tecnologia, e aí vai pôr a câmera e o professor vai dar aula aqui e lá na casa vai estar o aluno assistindo com uma qualidade. E é aí que a educação precisa dizer assim: tudo bem, isso é importante, mas mais importante do que isso, se os professores compreendem que esta forma é adequada para a metodologia que ele vai usar, porque é isso que precisa ficar claro. Não é câmera, não é plataforma digital, porque senão entra naquele mesmo discurso que nós falamos lá do Antônio Nova. Agora vai ser a tecnologia que vai resolver tudo. Não é a tecnologia que vai resolver tudo. A tecnologia está a serviço da educação e que terá que ter o professor moderando esse processo. A educação híbrida, portanto, não é uma transmissão através de aulas numa plataforma digital. A educação híbrida é o uso de metodologias ativas em que o aluno está no centro do processo e que o professor vai moderar esse debate a partir de uma proposição da reflexão que os alunos fizeram na ação, que pode ter sido através das tecnologias digitais. E para isso é preciso haver muita escuta, uma escuta sensível. Essas mudanças precisam ser, embora rápidas, mas gradativas. É preciso informar a família, porque muitos familiares dizem assim: mas esse professor não te ensinou não? Ele está mandando você estudar? Muitos pais ainda pensam assim, muitos familiares pensam que o mais adequado é aquele tanto de folhinha impressa, ou então o livro é mais importante do que tudo. E nós precisamos falar com as famílias que a ação de pesquisa do aluno é que vai promover a educação dessa que nós desejamos, de formação integral, para que ele possa resolver problemas depois de ter lido e interpretado. É por isso que o nosso desejo é cada vez maior de que o professor se empodere do que ele é. Principalmente a maioria dos professores que fizeram magistério. Eu vim da época do magistério, né? Tem muita gente que nunca pisou numa escola e que chega lá na escola e que o professor não se abre para o debate. Então o professor, ele precisa assumir o papel dele. O professor sabe o que está fazendo. O professor tem o referencial de pesquisa para debater e apresentar soluções que não necessariamente vai depender de coisas que estão tão inovadoras assim. Agora, na pandemia, nós vimos muitos professores mostrando que o menos foi mais. Porque o professor, ele não se cansa de aprender, ele não se cansa de inovar. E é isso que nós defendemos, que o professor continue aprendendo, continue inovando, use todas essas tecnologias digitais que está a serviço dele na escola, mas, por favor, não aceite transmitir aula tradicional para o computador como se isso fosse ensino híbrido, porque isso não é ensino híbrido. O ensino híbrido passa por todo esse processo de construção do conhecimento para que o aluno seja capaz de resolver os problemas que a sociedade demanda. E é isso que nós desejamos fazer, utilizar essas tecnologias para que nós possamos sair destes problemas ou desafios que a pandemia trouxe. Nós vamos estar sempre contando uns com os outros. Lembrem-se sempre, continue se cuidando, continue usando máscara, continue em distanciamento possível e conte sempre conosco aqui nesse canal. Beijo!